Oi, pessoal. Então, de volta aqui no curso de Processos Estocásticos do Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo. Sou o professor Fabri. A gente vai estar continuando, então, os exemplos de processos estocásticos. E hoje a gente vai estar dando dois exemplos detalhados que têm essa interface entre espaços de estados discreto e contínuo. E esses exemplos são bastante simples, mas são paradigmáticos. Você sempre vai querer lembrar desses exemplos, além, claro, da jogar moeda e do hunt, que eu já falei. Então, primeiro é o caminhada aleatório, o chamado random walk, ou caminhada do bêbado. A gente vai pensar então que é um processo estocástico que tem índice discreto e espaço de estados discreto. Então o índice seria o tempo, os passos que eu vou dar, e o espaço de estados é discreto. Tudo no computador, mesmo se eu tiver índice contínuo e espaço contínuo, vai acabar sendo discretizado depois. Então é importante entender essa parte de discreto e discreto primeiro. Então o bêbado saiu do bar, ele vai estar, o bar em posição zero, e ele vai estar andando para um lado ou para o outro de maneira aleatória. E aí a gente quer ver como isso vai se comportar. Então, esse seria o processo estocástico. Assumindo que seja como se fosse um estudante de computação, ele vai usar o RAND, como se fosse jogar moeda, tá? Mas ele vai jogar o RAND e vai ver se esse RAND é maior que um certo valor P. Se fosse jogar moeda, o cara, o coroa, ele estaria jogando o RAND, vendo se ele é maior que 0,5. Então, você pode pensar em P igual a 0,5, se você quiser. Então, a cada passo, ele vai rodar o RAND no computador, vai ler isso ou do ambiente, ou do hardware, ou do algoritmo aleatório, vai dar um número qualquer, ele vai ver se esse número é maior que 0,5. Aí se for maior que 0,5 ele vai para a direita, se for menor que 0,5 ele vai para a esquerda. Aqui no caso, supondo que deu menor que 0,5, aí ele andou para a esquerda. Tá? Aí ele vai lá e pega o celular, roda a função RAND de novo. É um bom estudante de computação. E vê se vai dar maior que 0,5. Agora deu maior que 0,5, ele volta para o bar de novo, para o zero. Aí ele vai e pergunta de novo se o RAND é maior que 0,5. Deu maior que 0,5 foi para 1. Aí ele pergunta de novo, deu maior que 0,5 foi para 2. Tá? E aí você pode ver que nesse processo, que ele vai fazer isso inúmeras vezes, né? Ele vai ficando indo para esquerda, para direita, para direita, né? E a tendência dele é sempre voltar para o bar, caso o P seja 0,5. Se o P for maior que 0,5, ele for uma moeda que vai dar mais caro do que coroa, ele vai ficando mais para a esquerda que para a direita. Então, se o P for 0,5, a tendência dele se eu rodar isso aqui trilhões de vezes, tá? Saindo do zero, ou saindo, ele vai acabar voltando, né, com uma alta probabilidade. Então isso aqui é uma gaussiana, só para a gente ver que a maior parte do tempo ele vai voltar para o zero. Com menor probabilidade ele vai visitar o 1, ou menor fração, né? A maior parte da fração do tempo, você pode pensar como fração mesmo. A maior parte da fração do tempo ele vai estar zero. Com uma certa fração diferente ele vai estar menor, né? Ele vai estar no 1. Com menor fração ele vai estar conseguindo atingir o 2, ou imagina mais distante ainda, certo? Teria que fazer esse processo trilhões de vezes e até ele chegar na casa dele, será no número 1000, e conseguir chegar na casa dele. Então, em termos formais, o processo que a gente está vendo pode ser visto da seguinte forma, tá? Eu vou definir dois tipos de processo estocástico para esse tipo de problema. Então, o processo 1, eu tenho variáveis aleatórias x0, x1 e tanto, que vai associar a saída do sistema para mim vai ser mais um menos um. Estou associando a minha esquerda, tá? Menos um, a minha direita mais um. Aí vai estar associado uma probabilidade, tá? Então não é só a sequência, tá? Então sempre que eu falei, a definição de processo estocástico só tem a sequência de variáveis aleatórias, mas associadas a elas tem as probabilidades. E o espaço de estados é esse conjunto de mais um e menos um, ok? E aí processo 2 que é interessante, que a gente pode formar a partir disso, é a soma desses caras. É a resultante, né? Então isso aqui dá a posição depois de n passos. Então aqui o S é S0, S1, sem confundir com esse S do espaço de estados, é a posição depois de n passos. A posição inicial é zero, então é assim que a gente consegue formalizar a caminhada aleatória. Importantíssimo, ok? O que tem de interessante também em caminhada aleatória? Lembra que eu falei que tem essa probabilidade de eu ficar mais para cá do que para lá? Ele pode tentar 1000 vezes sair do bar e fazer caminhada aleatória com dois passos, sei lá, dois passos ele vai para um, depois ele volta para. Ou ele pode fazer com três passos, com quatro, com cinco, com seis, com 10.000 passos. Então ele pode repetir esse experimento 10.000 vezes. E cada vez que eu estou repetindo o experimento, ele dá um certo número de passos. Tá? Então, para chegar aí na casa dele, ele vai precisar, sei lá, em média de quantos passos. Né? Então a gente tem aqui a posição que ele está. Agora eu mapeei aqui para a posição dele para zero. E aqui seria a posição. Tá? Supondo que a casa dele seja em 100, por exemplo, tanto faz. E aí aqui, o que esse gráfico aqui mostra, cada curva dessa aqui mostra a posição dele, tá? Então, por exemplo, o roxinho aqui mostra a posição dele depois de 200 e tantos passos. Esse outro gráfico vai mostrar com 200 e tantos passos também, uma outra vez que ele tentou ir para casa. Em vários dias diferentes, e aqui depois de 200 passos, 400 passos, 600 passos, 800 e 1000. Se você vê, então, quanto mais passos ele dá, mais longe ele consegue ir da origem. Tá? Só que ele consegue ir mais longe, mas com uma frequência menor.
Então, cada nível aqui de número de passos, a gente tem como se fosse aquela gaussiana que eu mostrei. A maior parte das vezes ele vai acabar voltando para o zero. E com uma menor frequência, ele vai conseguir ir mais longe. Tá? Então, o número de passos dá pra gente o quanto que ele consegue atingir, ou seja, como se fosse uma variância em torno do zero. E a média, é o que é o zero, é dado por aquelas probabilidades lá. Se eu mexer no P, eu vou conseguir mover isso aqui para cima. Tá, então isso aqui é a mesma coisa que está nesse gráfico aqui. Então já vou explicar o gráfico. Mas estou falando que o problema que a gente está vendo é que o índice é discreto, o tempo, e o espaço é discreto, tá? Mas a gente pode também pensar que o espaço de estados é contínuo, porque no fundo a posição dele é na rua, né? Na rua é uma posição contínua. E também o índice também pode ser pensado contínuo porque é o tempo, tá? Então no fundo a gente está tentando ir para o contínuo, que é o fenômeno verdadeiro. Mas aqui ainda o espaço de estados está discreto. A gente quer ir para o contínuo. Então aqui no caso é o mesmo gráfico que eu fiz ali, tá? Mas nesse outro caso aqui eu estou olhando mais perto do zero e assim que o caminho dele parece, tá certo? Cada caminho aleatório ele está indo para a esquerda e para a direita, a cada instante de tempo que eu estou discretizando. Ele pode dar um delta para a esquerda e para a direita. Essas são as caminhadas aleatórias. E isso aqui é o número de passos que ele está dando, tá vendo? Então quanto mais passos eu deixo ele dar, mais vezes ele vai conseguir ir mais longe, né? Então só para você ver que existe uma relação aí entre um processo totalmente discreto que eu estou fazendo e uma distribuição contínua de probabilidades, tá? E essa distribuição de probabilidades quer dizer a fração de tempo, de vezes que ele pode atingir certo local. E como exercício esse, eu queria, quem me entregar, eu dou um bônus, né? Você consegue ir no computador e modificar um algoritmo de caminhada aleatória, igual eu fiz para o bêbado, tá? Mas que você consegue obter caminhos com a seguinte distribuição, ou seja, onde a média dos caminhos não seja o zero e quanto mais ele anda, mais ele vai indo para uma outra média ali. Assim, a variância ainda aumenta das posições que eu consigo chegar, mas a média que ele tem vai sendo assim. Talvez aqui seria o começo do bar e aqui a casa dele, por exemplo. Será que você consegue modificar? Será que o P, né, vai ser uma função de T, alguma coisa desse jeito? O outro problema que é diretamente relacionado a este é o da ruína do jogador. O problema da ruína do jogador é o seguinte: eu tenho também o índice discreto, espaço de estado discreto, e é quase que igual o da caminhada aleatória. Então, tem lá uma pessoa lá que está jogando no cassino, e é um jogo de uma pessoa só, uma jogadora. E a pessoa inicia com K reais. A cada passo, a pessoa vai jogar um hand, né, como se fosse uma roleta. Se for maior que P, vai ganhar R$ 1. Se for menor ou igual, vai perder R$ 1. Então isso aí também pode ser visto como uma caminhada aleatória, onde eu posso dar um valor inicial, sei lá, R$ 100, e o R$ 100 vai fazer uma caminhada aleatória, sei lá, de mais um, menos R$ 1. E a ideia é ver, por exemplo, se eu começar aqui nesses gráficos, eu começo, que seria o dinheiro, tá? No eixo Y. No eixo X seria a quantidade, as vezes que eu joguei. E é, cada gráfico desse são jogadas diferentes, tá? Então nesse gráfico aqui eu comecei com 20, aí eu fiquei dando hand, e foi ganhando, perdendo, perdendo, tá? E foi vindo pra cá, tá bom? Esse aqui, por exemplo, eu dei hand, chegou um momento que eu fiquei com R$ 0 e acabou o jogo. Então a diferença é que esse jogo aqui ele acaba, tá? Com R$ 0 acaba. E eu posso ter um valor máximo também, por exemplo, R$ 60, que seria, se eu fizer esse joguinho e rodar hand e atingir R$ 60, já tá bom pra mim, eu ganhei e já vou parar o jogo, tá? Então aqui, por exemplo, tem esse valor de R$ 60, onde também para o jogo se eu atingir. Então, por exemplo, aqui ele teve quase atingir os R$ 60, mas aí foi pra ruína de novo. Aqui deu sorte, eu fui dando hand e cheguei nos R$ 60, que era o meu objetivo, aí eu paro de jogar esse jogo e vou jogar outro jogo. Aqui caiu para zero, aqui foi para 60 de novo, aqui caiu para zero, aqui ficou oscilando, não foi nem para zero nem para 60. Tá? Aqui é um modelo simples, mas é bem realístico, tá? Interessante que essa teoria fala o seguinte, que a chance de eu perder nesse jogo é 2/3. Tá? Como é que você interpreta isso? Que de todas as vezes que eu jogar isso, 2/3 das vezes eu vou acabar perdendo, acabar indo pro zero, tá? Mas 1/3 eu ganho, então talvez, né, se eu não estiver apostando muito dinheiro, talvez seja divertido. E quem mostra isso é a teoria de processos estocásticos, então isso é fundamental, né? Já dá para ver correlação aqui com o financeiro. E o próximo que eu gostaria que vocês assistissem seria essa apresentação
Eu fiz um recorte numa apresentação desse cara, do Keenan Crane, e para você ver sobre é, como é que seria o processo estocástico com índice contínuo e espaço de estados contínuo, que tem a ver diretamente, o que seria a versão, né, contínua, do que a gente acabou de ver no caso do jogo, da ruína do jogador e da caminhada aleatória. Então, o que ele está falando aí é o seguinte: se eu quiser calcular a distância entre dois pontos, fala, pô, mas isso é muito fácil, é só eu fazer raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Mas aí, supondo que sejam cidades no globo, né? Eu quero calcular a distância entre um ponto e outro. Incrível que pareça, a teoria de processos estocásticos tem a ver com esse problema. Então, eu não poderia fazer uma linha reta, eu teria que fazer um círculo, um grande círculo, né? Mas ainda tem outros fatores que eu posso querer estar envolvendo, que influenciam nessa distância ou na velocidade, como a rotação da Terra, o vento, ou outras condições. E eu posso estar querendo estar modelando esse tipo de cálculo de distâncias, ok? Problemas, por exemplo, se eu tiver montanhas, né, como é que eu faço esse cálculo? Eu não posso furar a montanha no túnel, tem que fazer o cálculo de relevo, né? Com o processo estocástico a gente consegue fazer isso. E o processo estocástico, na verdade, tem as técnicas mais robustas para fazer isso. Se a gente olhar, por exemplo, ao invés de ser a superfície da Terra, ser uma malha, num programa de computador que eu tenho uma malha de um objeto, de uma peça mecânica, por exemplo, e eu quero aí calcular a distância desse ponto a todos os outros. Aqui seriam os círculos, né? De mínima distância de todos os pontos até esse ponto central. Então, por exemplo, a distância desse ponto até a ponta da orelha não é em linha reta, eu tenho que fazer isso aqui, né? Então, isso aí é útil para fazer cálculos de deformação, cálculos de animação, etc., nesse objeto. E eu posso fazer com processo estocástico de maneira muito boa. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma partícula. Então, você pensar que eu sempre vou estar emitindo partículas do ponto onde eu estou. Né? Você pode imaginar que sejam partículas de calor ou partículas de informação, pacotes de informação, que eu estou propagando a partir do ponto central. And so what people do instead is they write down an equation for the wavefront propagating out from this source. E aí posso ter uma frente de onda que propago e tento ver onde está essa frente de onda em cada tempo, 1, 2, 3, 4 tempos. Eu consigo calcular as distâncias. It's called the Eikonal equation. What does this guy say? Basically, if phi is the distance to the source, it says that the gradient of this distance function has unit length, or put a lot more simply, the distance to the source changes at 1 meter per meter. Okay, sounds pretty basic. And you might wonder, well, what else do we really have to say here? That's the whole story. E no caso, não dá o melhor método eficiente nem robusto para calcular essa distância. Back to this story about a particle and give him sort of a different motion. So now instead of walking along straight lines, he's going to take this random walk. Eu faço essa caminhada aleatória em duas dimensões que a gente acabou de ver. E isso aí é uma maneira robusta de calcular distância. Porque quanto mais tempo eu faço isso, mais distante está a partícula. Então, de certa forma, eu consigo medir probabilisticamente as distâncias. Então, isso aí é chamado de movimento browniano. Aí eu solto vários bêbados. Is that if you keep on adding more and more and more particles to this process, it stops looking like jiggling pollen grains and starts looking like a nice. Se você colocar um monte dessas partículas, fica como se fosse uma coisa assim, que dá tipo uma gaussiana, igual a gente tinha visto para passeios aleatórios. E no caso do tempo, ela vai ficando cada vez mais aberta. I take a scorching hot needle and I touch it to a point on a surface and I see the way that heat diffuses out over time. E aí isso tem a ver com propagação de calor, né? Ou propagação de informação. E aí a gente consegue modelar com a equação do calor. So random walks give us heat flow, but now you might be wondering, well, why are we talking about heat flow? What's the relationship between heat and computing distance?
which is what Tá, we wanted isso to pode do. ser usado para cálculo de distâncias. And the answer to that question was really worked out by a mathematician named Veridon. And so what Veridon said is that there's actually a very simple relationship between a heat kernel for a very small time, so we tap our needle on the surface and let the heat flow just a little bit, and the geodesic distance on a surface. And it takes, or a more general piece of geometry. And it takes a little bit of work to really state that all formally, but there's some nice intuition we can apply here to understand what's going on. So if we go back to this picture of random walkers traveling out from the source, then my claim is, or Veridon's claim, is that if I find one of these particles really far away from the source after a short amount of time, Mas se then tiver it um must have bêbado muito traveled along a longe, really straight path. quer dizer que ele And why andou is that true? ah, Because if I tell uma you linha that reta. you can only walk at 1 Então, meter no per tempo second, curto, and then I give you ele a foi muito second to longe, ele walk, tinha que ter ido okay? uma linha reta. Now I Isso find que ele you quer falando. way over here, a meter away from the source. What did you do? The only thing you could have done is walked along a perfectly straight line, right? And the other thing that's going on here is that it's pretty unlikely that one of these random walkers, one of these drunk guys stumbling around, is going to walk along a really straight path. So as we get further and further away from the source along a geodesic, we're going to see fewer and fewer particles. We're going to see less and less heat. Another way of saying this is that the gradient of the heat kernel points along these geodesics, along these straight lines. And that's the key geometric insight we're going to use to formulate an algorithm for computing distance. So what we developed is something called the heat method, and the idea is you compute this heat kernel for a small time t. You then, and you do this by solving the heat equation. You then compute its gradient, so you just look at the direction of steepest ascent. And you notice, well, these arrows are pointing, they're pointing along geodesics, they're pointing along the gradient of the distance function, but they're pointing in the wrong direction and they have the wrong length. Remember, the iconal equation says that the gradient of the distance function should have a unit length. So what do? We just turn these arrows around and we divide by length. And that gives us this vector field x. And now to recover the distance function itself, we solve something which I haven't really talked about, called a Poisson equation. That just says, give me the function whose gradient is the same as this vector field x. Okay? So let's compare these two stories. On the one hand, we have particles walking along straight paths, and we end up with the iconal equation. On the other hand, we have particles taking random walks, and we end up solving a heat equation and a Poisson equation. And the only important thing about these two guys on the right is that they are linear equations. They're these sparse linear systems that I talked about when we were looking at vector fields, things that are really easy to solve for really detailed geometry. And if we write out this iconal equation a little more explicitly, it's pretty easy to see that it is a nonlinear equation, something where we don't necessarily have lots of tools already available to solve. We have to maybe write our own implementation that might not be as fast, might have other issues. Então, o que eu quero que você leve para casa é isso, que eu consigo uma técnica muito mais robusta para cálculo de distâncias, por exemplo, usando processos estocásticos. E o interessante é que a gente tem uma versão do passeio aleatório do bêbado, né? Que é esse movimento browniano aí. A gente vai estudar isso aí com bastante mais detalhe durante o curso.